Boa noite a todos, Shavua Tov, uma ótima semana, Igmar Hatimat Tová, que nós possamos terminar de ser não só inscritos, mas também definitivamente selados e carimbados no livro da vida, para uma boa vida cheia de saúde, alegrias, felicidade e sucesso nesse novo ano judaico que se inicia nesses dias. Nós estamos a menos de 24 horas do dia sagrado de Yom Kippur. Yom HaKadosh, o dia mais sagrado do ano, uma data única no nosso calendário, o dia do perdão, o dia da expiação. E, naturalmente, nós procuramos formas, meios de se preparar para esse evento tão especial e marcante. A verdade é que esse live não estava programado, não estava previsto, e eu quero compartilhar com vocês, eu quero contar de onde ele surgiu. Simplesmente às vésperas de Yom Kippur, hoje de manhã, Shabbat especial, Shabbat Shuvah, Shabbat nos 10 dias de Teshuvah, 10 dias de penitência, 10 dias de arrependimento, mas na sua tradução mais exata, e não apenas etimológica, mas também conceitual, 10 dias de retorno a Deus, 10 dias de reconciliação, de reaproximação com o Criador. E o Shabbat, nesses 10 dias, é um Shabbat muito especial. E nesse Shabbat de manhã eu revisava alguns textos, alguns ensinamentos do Rebbe a respeito de Yom Kippur. Estudando alguns desses pronunciamentos, eu pensei comigo mesmo, há duas formas de encarar isso. Alguns poderiam pensar que, de fato, cada um de nós deve estar empenhado antes de Yom Kippur em acrescentar mais méritos, em trazer mais méritos para pesarem fundo na balança e determinarem coisas positivas para a nossa vida nesse ano, para a nossa qualidade de vida. Mas a verdade é que mais do que essa motivação pessoal que me fez pensar que seria correto compartilhar esses ensinamentos, não retê-los apenas para si, mas mais do que isso, acho que foi uma sensação de querer compartilhar. Ou seja, eu achei que seria muito egoísmo da minha parte guardar esses ensinamentos apenas para mim, quando existe hoje em dia formas rápidas de transmissão e a possibilidade de compartilhar. E por isso, já que nem todo mundo entende o hebraico, ou consegue ler os textos e consegue traduzi-los, ou consegue entendê-los, nem todo mundo está habituado a esses textos. Então eu pensei comigo, se nós tivermos esse privilégio de ter acesso a essa informação, esse tipo de informação seria muito egoístico da nossa parte guardar e reter isso apenas para nós mesmos. E por isso vi por bem, achei que era necessário, era até uma obrigação de trazer isso adiante, de levar isso adiante e transmitir pelo menos uma amostra desses ensinamentos. Inclusive nessa amostra, só dando uma pequena introdução para entender a forma de transmissão dos ensinamentos do Rebbe. O Rebbe, durante mais de 40 anos de liderança espiritual na nossa geração, ele regularmente fazia pronunciamentos públicos, e nesses pronunciamentos públicos o Rebbe ensinava vários aspectos da Torá, inclusive trazendo lições atuais para cada uma das áreas da vida. Havia os discursos racídicos mais profundos, havia os pronunciamentos, etc. E parte desses pronunciamentos, em seguida,
mesmo aqueles que eram ditos no dia do Shabbat ou Yom Tov, que não havia possibilidade de gravá-los nem em vídeo, que não existia ainda nos anos 50 do século XX, mas mesmo em áudio, por ser no Shabbat e no Yom Tov, mas havia um grupo de pessoas com uma memória privilegiada, que essas pessoas memorizavam aquilo que o Rebbe dizia e logo depois do término do Shabbat se reuniam e transcreviam esses ensinamentos, botavam no papel. E em seguida isso era submetido ao Rebbe e parte dos pronunciamentos que traziam desde ensinamentos da Torá, comentários do Rashi numa análise profunda, análises talmúdicas e vários trechos da Gemara, ou passagens de Maimônides, passagens e explicações sobre o Tânia, da parte profunda da Torá, enfim. Parte desses ensinamentos, o Rebbe, ele próprio revisava e colocava notas de rodapé e referências e fazia correções, etc. E o texto era preparado e editado por uma equipe editorial de grandes rabinos, e isso depois, mais uma vez, passava por uma outra revisão do Rebbe, até que ele aprovava a edição desse texto de forma oficial. E assim foram editados no decorrer dos anos mais de 1.500 ensaios sobre diversos assuntos da Torá, com explicações, como nós dissemos, vastas, amplas, profundas do Rebbe sobre inúmeros assuntos em todo o espectro judaico, desde a parte revelada da Torá, Mishnah, Gemara, Talmud, Halachá, costumes, etc., até a parte mística e esotérica também, envolvendo Kabbalah, Hassidut, ensinamentos do Zohar e assim por diante. Então, isso acabou dando origem a dezenas de livros, literalmente dezenas, várias dezenas de obras, de livros. Depois esses ensaios saíram em fascículos, depois eles eram editados em livros. Então, o que nós vamos ver hoje não é um ensaio completo, porque o tempo não permitiria, e isso é algo muito vasto e profundo. O que nós vamos ver é apenas trechos selecionados, pequenos trechos selecionados de ensinamentos que o Rebbe transmitiu a respeito do dia de Yom Kippur. Eu achei que era interessante procurar compartilhar isso, porque o Rebbe tinha essa propriedade especial de tomar assuntos de uma grandeza muito elevada, assuntos muito profundos, e trazê-los até nós de forma acessível, mesmo assuntos profundíssimos da Hassidut, da Kabbalah. O Rebbe explica e nos traz de forma muito clara e muito acessível, elucidando, esclarecendo esses conceitos para que a gente possa absorvê-los. E aqui, quando o Rebbe nos fala sobre Yom Kippur, então eu acredito que no momento que a gente entende melhor o significado dessa data, o que acontece nesse dia, qual o efeito espiritual daquilo que está ocorrendo no mundo em geral e na nossa espiritualidade nesse dia, eu acho que quando nós sabemos um pouco mais sobre isso, nós entramos muito mais preparados no dia do Yom Kippur, nós sabemos apreciar mais essa data e, o principal, sabemos aproveitar esse dia e preenchê-lo com o conteúdo adequado. Então, vamos ver algo que o Rebbe nos trouxe e nos ensinou a respeito do dia de Yom Kippur. O Rebbe nos traz uma famosa discussão que encontramos na Gemara, no Talmud. Lá nós encontramos uma discussão, uma controvérsia a respeito da expiação de pecados que ocorre no dia de Yom Kippur. Yom Kippur significa o dia do perdão, o dia da expiação, quando pecados são perdoados, quando transgressões recebem expiação e são apagadas, anuladas. Porém, como isso ocorre, ou quais são as condições para que isso aconteça, sobre isso há uma discussão talmúdica. Ledat Rabbanan, de acordo com a opinião da maioria dos sábios. Aqui estamos falando de uma discussão que vem desde os tempos da Mishnah, cerca de 2000 anos atrás. De acordo com a opinião da maioria dos sábios, Yom Kippurim ein mechaper ela ala shavim. O dia de Yom Kippur só traz perdão e expiação para aqueles que fazem tshuva, para aqueles que se arrependem,
para aqueles que se penitenciam, pedem perdão a Deus, se desculpam, etc. Isso baseado num arrependimento sincero, num arrependimento genuíno. Então, aqueles que tiveram esse arrependimento e se retrataram diante de Deus e pedem perdão. Então, em outras palavras, essas pessoas fizeram tchuvá, por terem feito tchuvá, o dia de Yom Kippur lhes traz perdão e expiação. Já de acordo com uma opinião única, Ledivrei Rabi, aquele que era conhecido como Rabi 2000 anos atrás, era o célebre Rabi Yehuda Nassi. Rabi Yehuda, o príncipe, que ele era da casa do rei Davi, descendente do rei Davi, e ele foi o compilador da Mishnah. Então, por mais que é uma opinião única, mas a opinião dele é uma opinião de muito peso, porque ele era um dos grandes gigantes da nossa história, um dos grandes rabinos que tivemos. De acordo com a opinião de Rabi Yehuda Nassi, ele diz algo interessante, e cada uma dessas escolas, tanto a maioria dos sábios como também Rabi, cada um traz provas e evidências para a sua opinião, baseadas em versículos, em colocações dos nossos sábios. Rabi dizia, ben asat tshuva, ben lo asat tshuva. Tanto faz, ou tanto Yehudi tenha feito tshuva, tenha se arrependido e voltado a Deus, ou mesmo que ele não fez tshuva, mesmo que ele não teve esse sentimento de remorso e retorno a Deus, Yom Kippurim mechaper. O dia do Yom Kippur o perdoa. O poder do dia do Yom Kippur, de acordo com as palavras de Rabi, que o dia de Yom Kippur tem o poder de perdoar até mesmo se não houve tshuva. E essa opinião dele, baseada no que? Fala que o poder, o efeito e o alcance do dia do Yom Kippur é algo tão poderoso, se fala que o dia em si traz perdão, o próprio dia de Yom Kippur, independente da atitude do ser humano, da sua postura, da sua tshuva, mas ele está vivo nesse dia. Amanhã, lá por volta de 6 da tarde, pôr do sol e vai anoitecer, então naturalmente começa o dia de Yom Kippur, e se fala que o próprio dia de Yom Kippur, quando ele se inicia, e o passar do dia de Yom Kippur, ele por si só traz expiação. Porém, essa opinião de Rabi Yehuda Nassi, no final se conclui que a Halachá é Kerabanan. A Halachá prevalece como opinião da maioria dos sábios, que a expiação do Yom Kippur é obtida quando há também tshuva da nossa parte. Quando da nossa parte houve um sentimento de remorso, de arrependimento, pedido de perdão. Então, isso feito no dia de Yom Kippur tem o poder de trazer perdão, de se obter expiação. Nos explica o Rebbe, essa é a discussão que nós encontramos na Gemara, mas esclarece o Rebbe um ponto muito importante. O Rebbe nos diz o significado dessa polêmica, dessa controvérsia, que de acordo com a opinião de Rabbanan, da maioria dos sábios, que apenas o dia por si só não traz perdão, diz o Rebbe, isso não significa que o que traz perdão, de acordo com a opinião predominante da maioria dos sábios, não significa, nos alerta o Rebbe, não significa que o que traz perdão para a pessoa seja a tshuva, o seu arrependimento. O Rebbe diz não, na verdade, mesmo de acordo com a opinião dos sábios, da maioria dos sábios, eles também concordam com esse princípio trazido pelo Rabi, por Rabi Yehuda Nassi, que Itzumo shel Yom Mechaper, o poder do dia de Yom Kippur e o seu alcance é extraordinário, que o dia em si é capaz de trazer perdão e expiação. Em outras palavras, mesmo de acordo com os sábios, she'ein becholet adam al-yedei ha-tshuva she'oseh le'agia levado lekaparazu haba al-yedei itzumo shel Yom. Na verdade, mesmo que a gente fizesse uma tshuva caprichada, uma introspecção, uma autoanálise, um balanço pessoal, com arrependimento sincero pelas falhas cometidas, com pedido de perdão genuíno, etc.,
mas mesmo de acordo com a opinião dos sábios que falam que é necessária a tchuvá, na verdade não é a nossa tchuvá, o nosso arrependimento, o nosso retorno a Deus, não é isso que tem o poder de trazer o perdão e a expiação. Na verdade, mesmo de acordo com a opinião dos sábios, o perdão e expiação é derivado do próprio dia de Yom Kippur. A essência do dia de Yom Kippur, ela que traz o perdão. A discussão, esclarece o Rebbe para nós, que a discussão entre os sábios e Rabi Yudá Nassi consiste no quê? Eles apenas estavam discutindo de que forma a pessoa vai chegar a atingir esse perdão especial que é derivado da essência do dia de Yom Kippur. Em outras palavras, nos fala o Rebbe, Dat Rabi, de acordo com a opinião única de Rabi Yudá Nassi, ele é da opinião logo no início do Yom Kippur. Amanhã, às 6 da tarde, não é? Miad, um pouco antes disso, Miad Meir Inyan Shel Itzumo Shel Yom, já começa a brilhar, já começa a se fazer presente o conceito da essência do dia do Yom Kippur. Mesmo num Yehudi, um judeu que está afastado e ainda não fez tchuvá, e não está fazendo tchuvá nesse dia do Yom Kippur, mas entrou o dia, começou o dia. De acordo com o Rabi, o próprio dia em si já tem o poder. Esse dia é tão poderoso que ele, por si só, já tem essa habilidade de trazer perdão à pessoa, de trazer perdão aos seus pecados. Já a opinião de Rabbanan, dos sábios, nos explica o Rebbe, que eles também concordam que o poder do dia de Yom Kippur é algo extraordinário, é algo que traz perdão e expiação. Porém, para chegar a isso, para revelar a influência impactante do dia do Yom Kippur, para isso é necessário um preparo da nossa parte. E qual o preparo? A nossa tchuvá. O nosso sentimento autêntico de arrependimento, de remorso, de volta, de vontade de retornar a Deus. Eles também concordam, os sábios, que o que traz perdão e expiação é o próprio dia de Yom Kippur, que é um dia poderosíssimo. Porém, para podermos chegar a essa expiação da essência do dia de Yom Kippur, é necessário um trabalho da nossa parte, um trabalho espiritual, e esse trabalho espiritual é o trabalho de retorno a Deus. E quando nós realizamos esse serviço espiritual, então nós alcançamos, nós tocamos, nós despertamos e trazemos à tona essa essência poderosa do dia de Yom Kippur. Que essa essência do Yom Kippur é muito mais poderosa, o seu alcance é muito mais poderoso do que o alcance da nossa tchuvá. Se a gente fizesse tchuvá num outro dia, tchuvá sempre é esse retorno a Deus, esse arrependimento, isso sempre é bem quisto, sempre é bem recebido, porém não teria o mesmo efeito, não produziria o mesmo impacto que a essência do dia, o próprio dia de Yom Kippur é capaz de produzir. Não? Então, apenas através da tchuvá a gente não chegaria a todo esse perdão e expiação. Aqui a tchuvá, no dia de Yom Kippur, quando ela traz à tona o efeito fabuloso desse dia, a influência, o impacto desse dia, então ela consegue nos trazer perdão e expiação. De qualquer forma, o Rebbe nos explicou que mesmo nessa discussão talmúdica entre Rabi e Rabbanan, todas as opiniões concordam que no final das contas, Itzumo Shel Yom Mechaper. É o dia em si, a própria essência do dia de Yom Kippur, ela traz o perdão. Apenas que há uma discussão o que deve ser feito, ou se é que algo precisa ser feito da nossa parte. De acordo com o Rabi, ele diz que o dia por si só já traz o perdão. De acordo com os sábios, que essa é a opinião predominante, de fato o dia em si traz perdão, mas quando nós acessamos esse modo de perdão e expiação poderoso desse dia, quando nós fazemos tchuvá da nossa parte. O Rebbe elabora esse assunto. Novamente, não estamos vendo aqui todo o texto, estamos vendo apenas algumas
algumas partes selecionadas. O Rebbe elabora esse assunto nos explicando como funciona, como ocorre a ligação, o vínculo entre as almas de Israel e o Criador, e a Kadosh Baruch Hu. O Rebbe nos fala que existem aqui 3 níveis de vínculo e ligação. Número 1, a Kesher im HaKadosh Baruch Hu al-yedei zeh sheyehudi mekayem et mitzvotav. Existe aquele vínculo entre o Yehudi e o Criador, quando o Yehudi pratica as mitzvot, quando ele cumpre os preceitos bíblicos. Interessante, como explicado na Hassidut, a palavra mitzvah significa não apenas ordem e preceito, mas significa, ela também vem de uma raiz aramaica, tzavta chibur, que significa vínculo e ligação. Em outras palavras, diz o Rebbe, existe um nível de ligação da alma judaica com o divino. Esse nível de ligação é produzido e é obtido através do cumprimento de mitzvot. Quando nós cumprimos preceitos, com isso nós estamos preenchendo a vontade divina, estamos nos vinculando, a criatura está se vinculando ao Criador. Ou quando nós nos subordinamos a Deus, nos comprometemos com a sua maiúscula vontade, quando assumimos o cumprimento de mitzvot, com isso estamos nos vinculando a Ele. Então, essa é uma forma de vínculo, essa é uma forma de vínculo e ligação com o Criador. Número 2, continua o Rebbe nos fala, porém, de acordo com o que está explicado nos livros, existe uma forma de ligação ainda mais profunda, um vínculo mais profundo, mais intenso do Yehudi com o Criador. A Kesher Apnimi Yoter Shel Ish Yisrael im HaKadosh Baruch Hu, esse vínculo é mais interno, mais íntimo, mais profundo, Asher Na'ale ve'amok yoter, e portanto é um vínculo mais elevado e mais profundo do que aquele que é obtido através do cumprimento de mitzvot. De fato, as mitzvot nos vinculam, nos associam a Deus, não só nos aproximam, mas nos ligam a Deus. Mas existe uma forma de ligação ainda mais elevada e mais profunda do que essa, obtida através das mitzvot. Kesher pnimi ze mitbateh bekach, essa ligação interna, íntima, se expressa de que forma? Shegam leachrei she'avar al tzivui HaKadosh Baruch Hu ve'esir me'alav lo, mesmo quando um Yehudi se afastou de Deus, mesmo quando ele não cumpriu as mitzvot, mesmo quando transgrediu preceitos, infringiu a vontade divina, retirou de sobre si o jugo divino. Porém, um Yehudi, no final das contas, ele se sente incomodado com isso, ele se sente perturbado, isso lhe incomoda, adavar mechalchel meyatzer lo metzaro, ele sofre com isso, porque um Yehudi, por natureza, não quer e nem pode se afastar de Deus. No íntimo, a sua vontade é estar vinculado ao Criador. Então, mesmo que ele transgrediu e não cumpriu as mitzvot, mas no final isso perturba, incomoda, até que ele acaba fazendo tshuva, acaba se arrependendo e retornando a Deus. Então, o que isso significa? Aqui o Yehudi não estava alinhado com a vontade de Deus. Ele não conseguiu, ele não se vinculou através do cumprimento dos preceitos, porque ele desrespeitou os preceitos, ele não cumpriu o mitzvot. Então, se as mitzvot causam essa ligação, e aqui falta no currículo dele mitzvot, o cumprimento de preceitos, então como ele está se ligando? Nos diz o Rebbe, aqui ocorre um vínculo, se desperta um vínculo mais profundo, um vínculo intrínseco que não depende de mitzvot. É isso que desperta o Yehudi a fazer tshuva, a querer voltar a Deus, querer retornar ao judaísmo. Isso que perturba ele ao sentir-se afastado e desprovido de mitzvot que ele não cumpriu. Então, justamente essa tshuva, esse arrependimento que o Yehudi tem, ele tem arrependimento, mas ele não tem as mitzvot. Então, como se dá essa ligação? Então, explica o Rebbe, baseando-se nos livros místicos, etc.,
uma vez que a tchuvá ela é derivada de uma ligação profunda e íntima, mais profunda e elevada que o Yehudi tem com a Kadosh Baruch Hu. Um filho está ligado com o pai. Não só o filho exemplar, não só o filho bem comportado, não só o filho que obedece o pai ou que causa ele orgulho. Mesmo aquele filho levado, ou mesmo aquele filho que faz coisas comprometedoras, e mesmo aquele filho que se afastou, se distanciou e etc., que rompeu relações, o que for, mas ele é filho e aquele é o pai. Aqui existe um vínculo mais profundo que não depende dele estar agindo de forma correta ou preenchendo a vontade do pai ou trazendo nachas, orgulho e satisfação ao pai. No final das contas, aqui isso reflete um vínculo mais profundo. Filho é filho, pai é pai. Eles estão intrinsecamente ligados, queira ou não, sabe? Há uma ligação aqui que não depende do comportamento e das atitudes. Esse é um nível mais profundo de vínculo e de ligação. Isso é o que expressa a tchuvá. A tchuvá é derivada desse nível profundo de ligação do Yehudi com o divino. Uma ligação que não depende só do cumprimento de mitzvot. Então, a tchuvá tem esse poder, esse é o poder magnífico da tchuvá, do arrependimento e retorno a Deus, de quebrar todas as barreiras, romper todos os impedimentos e obstáculos, ou tudo aquilo, entre aspas, toda a sujeira que se acumulou na sua alma através das transgressões, aquilo que de negativo se interpôs entre a pessoa e Deus. A tchuvá tem o poder de retirar, de deletar, de eliminar tudo isso. E, no final das contas, aquilo que a gente imaginava que enfraqueceu a ligação revelada da pessoa com Deus, então isso é excluído e se manifesta. A tchuvá faz com que se manifeste e se revele a ligação intrínseca que um Yehudi tem com Hashem, que é uma ligação tão profunda que ela está acima até do cumprimento das mitzvot, que não depende essencialmente só das mitzvot cumpridas. É claro que um Yehudi que está cumprindo mitzvot, ele tem uma ligação mais intensa, mais revelada, mais manifesta, porém, mesmo um Yehudi que lhe faltam as mitzvot, os preceitos, ou talvez transgrediu, intimamente, profundamente, internamente falando, o seu vínculo não diminuiu. O seu vínculo com Hashem, com o Pai Celestial, não é menor. A tchuvá traz à tona e manifesta essa ligação que está acima e independe até do cumprimento das mitzvot. Esse é o segundo nível de vínculo e ligação da alma do Yehudi com o divino. Existe um terceiro nível, mais elevado ainda. Prossegue o Rebbe nos diz: Aitkashrut atzmit de'etzem haneshamayim atzmuto yitbarach. Existe uma ligação intrínseca, existe um vínculo essencial, um vínculo que liga e unifica a essência da alma com a essência de Deus. Quando nós falamos em essência da alma, por exemplo, alma, quem estudou um pouco Tânia sabe que a alma tem vestimentas. As vestimentas da alma são pensamento, fala e ação. A alma tem poderes, que são os poderes intelectuais e os poderes emocionais. Então, existe aquilo que nós fazemos, aquilo que nós falamos ou aquilo que nós pensamos. Existe aquilo que nós sentimos, existe aquilo que nós entendemos, mas tudo isso são considerados ainda poderes da alma, ou vestimentas da alma. Isso ainda não reflete a própria essência da alma. A essência da alma está acima de tudo isso. Por isso, pensamentos podem cambiar, ou a pessoa hoje falava assim, amanhã ele fala diferente, ou ele fazia certas coisas hoje, mas amanhã são distintas, e assim, por quê? Por que isso muda e pode mudar? Porque isso não é essencial, isso não faz parte ainda da essência da alma da pessoa.
Por isso também até ideologias ou conceitos que a pessoa assimilou e entendeu, ou às vezes sentimentos. Tem pessoas que às vezes nutriam grande amor por alguém e depois estão nutrindo ódio pela mesma pessoa. Os sentimentos também mudam. Existe uma coisa que não muda, a essência da alma. Nos diz o Rebbe que um Yehudi, ele tem um vínculo essencial, a sua alma, uma partícula da própria divindade, ela está intimamente, intrinsecamente ligada à essência de Deus, ao nível mais elevado da divindade. O Rebbe nos diz que esse vínculo, essa ligação não tem limitações. Estamos falando de estar conectados à própria essência de Deus. Deus é acima de tempo, acima de espaço, acima de limitações. Então aqui, quando a essência da alma está ligada à essência divina, isso é algo que supera e transcende todas as medidas e limitações. Por isso, nos fala o Rebbe, isso não se expressa, não tem como se expressar e se manifestar aqui de nenhuma maneira. Porque qualquer tipo de manifestação, quando nós cumprimos uma mitzvah, nós cumprimos dentro do mundo, dentro do tempo e do espaço. Não é? Se é uma mitzvah do tefilin, o tefilin tem um certo tamanho, tem um horário para ser colocado, assim por diante, e até mesmo a teshuvah, que está acima das mitzvot, que tem o poder de transcender, de compensar a falha e a ausência no cumprimento de mitzvot, mas a teshuvah também, ela tem as suas medidas, não é? Ela tem também um processo até mensurável, mas essa ligação intrínseca da essência da alma com a essência da divindade, isso é algo tão profundo, tão elevado, que não é restrito e não pode ser enquadrado em nenhuma expressão, nem física, nem material, ou de atitude nossa, etc. É algo que transcende, é algo divino que está acima de todas as limitações do mundo, do universo e da própria pessoa. Na linguagem do Rebbe, ele nos diz, essa itkashrut, essa ligação, por isso também, como nós despertamos, como nós trazemos à tona, como nós revelamos esse nível tão elevado de ligação com o Criador, isso não ocorre através das nossas ações, das nossas iniciativas, das nossas atitudes. Nós somos criaturas finitas e limitadas, e qualquer iniciativa, por mais nobre que a gente tenha, sempre vão ser limitadas. E aqui nós estamos falando de um nível elevadíssimo, ilimitado, que está ligado à essência de Deus, um nível transcendental. Por isso, ele não é obtido, a revelação desse nível não é obtida através de ações nossas. Qualquer atitude nossa sempre vai ser limitada. Então, como isso vem à tona, como isso se manifesta? Essa ligação única, essa ligação essencial, ela isso é algo que está presente dentro de nós, faz parte da nossa natureza, do nosso DNA espiritual, mitzad etzem nishmato, porque isso faz parte integral da essência da nossa alma, que, como dissemos, é uma partícula da própria divindade. E por isso ela está naturalmente vinculada, ligada à sua fonte, sua matriz, à essência de Deus. Vegamata, e mesmo agora aqui estando incorporada no mundo terrestre, num corpo físico, no mundo material, mas ela continua vinculada, essencialmente unificada com a essência de Deus. Esse é o nível mais elevado de ligação, de vínculo, de conexão da alma com a divindade. Prossegue o Rebbe nos diz, já que essa ligação ela supera todas as limitações, todos os enquadramentos, qualquer medida. E aqui vem um ponto, isso é profundo, mas algo interessante. Por ser algo tão elevado, como nós falamos, essa ligação não é obtida, nem é revelada através de nossas ações, porque nossas ações são todas, têm um alcance limitado,
Todas elas são limitadas, mas aqui se trata de um nível ilimitado, de um nível tão elevado, tão profundo, que não é obtido, conquistado através das nossas ações. Mas ao mesmo tempo, diz o Rebbe, por quê? Porque está acima das nossas ações. Por estar acima das nossas ações, diz o Rebbe, que esse nível profundo, as nossas ações negativas também não são capazes de afetá-lo. Como nós estamos dizendo e afirmando, explicando, aqui se trata de um nível transcendental, um nível tão elevado de conexão, de ligação da alma, da essência da alma com a essência da divindade, que as nossas ações, aqui nossos pensamentos, nossas falas, nossas ações não atingem isso, não atingem no bom sentido, não são capazes de estimular, despertar, trazer à tona, mas também não atingem no mau sentido, ou seja, ações pecaminosas, transgressões, aveirot, pecados que cometemos também não enfraquecem nem debilitam, nem diminuem, nem prejudicam esse nível, porque esse nível, como nós falamos, está acima de todas as limitações e acima de todas as ações nossas, não só as ações positivas, mas até mesmo as ações, Deus nos livre, também negativas. Então aqui se trata de um nível que não é enfraquecido nem debilitado de forma alguma, mesmo se faltou serviço, trabalho espiritual, ou mesmo que houve, Deus nos livre, pecados e transgressões, em kolap gamim vachataim magim klal b'madregat itkashrut zo. Aqui se trata de um nível de ligação tão profundo e elevado com a divindade da essência da alma, com a essência de Deus, que nenhum pecado, nenhuma transgressão, com todo o dano que causou, nenhuma ferida espiritual é capaz de afetar e ferir esse tipo de vínculo intrínseco, essencial, que existe da essência da nossa alma com a essência de Hashem. Esse terceiro nível, esse nível magnífico de ligação, isso está ligado com o dia sagrado de Yom Kippur. Quando nós falamos que o próprio dia de Yom Kippur, ele traz perdão, expiação, o que significa isso? Nos explica o Rebbe de Beyom Kippurim mitgale bekol echad me Israel. No dia de Yom Kippur se revela em todo Yehudi התקשרות העצמית בעצם נשמתו עם הקדוש ברוך הוא, se revela em todo Yehudi o nível mais profundo de conexão que a sua alma tem com a essência de Deus. Isso nós estamos falando de todo Yehudi, tanto aquele que fez tshuva ou aquele que ainda não fez tshuva, aquele que se arrependeu ou aquele que ainda não retornou a Deus. Mas no dia de Yom Kippur, o conceito que Itzumo shel Yom Mechaper, que o dia propriamente dito, ele traz perdão e expiação. O que acontece nesse dia? Nesse dia se manifesta, vem à tona, se revela esse terceiro nível mais elevado de conexão do Yehudi com a essência divina. Kasher madregazu mitgalet, e quando vem à tona, quando se revela esse nível, então naturalmente, automaticamente, mitbatlim bederach mimeile kol apgamim, todas as feridas espirituais desaparecem, porque aqui está se tratando de um nível, como a gente falou, que está acima do alcance de qualquer ação humana, de qualquer atitude boa ou contrária à nossa. Aqui está se falando de um nível que nos remete a um vínculo não só transcendental, mas essencial, uma unificação completa de essência da alma com a essência divina. E como nós sempre temos enfatizado, que o Rebbe nos diz, essa discussão entre Rabi e Rabanan, se a tshuva é uma condição prévia para que esse nível presente em Yom Kippur se revele e se manifeste. Na verdade, isso está presente no Yom Kippur, todo mundo concorda, Itzumo shel Yom Mechaper, que o próprio dia de Yom Kippur tem esse poder, tem esse alcance, isso está presente no próprio dia de Yom Kippur. A discussão entre os sábios e Rabi Yehuda Nassi apenas é se isso, para ser revelado, esse nível especial, se é necessário tshuva ou não, e prevalece a opinião de Rabanan, da maioria dos sábios, que de fato
para trazer à tona de forma revelada e manifesta esse nível profundo, elevado, transcendental, essencial do Yom Kippur, então é necessário uma iniciativa da nossa parte. Isso consiste na nossa tshuvá nesse dia. Mas, na verdade, a expiação obtida nesse dia, o perdão derivado do Yom Kippur, não vem da nossa tshuvá. Nossa tshuvá é só um instrumento para estimular a revelação desse nível, para fazer com que se manifeste de forma revelada todo o poder e o alcance do Yom Kippur. O que nos traz perdão, de fato, é a essência poderosíssima do dia de Yom Kippur, no qual se revela esse vínculo, essa conexão única, especial da alma. Isso se revela apenas no dia do Yom Kippur. Então aqui o Rebbe nos dá uma dimensão do que significa o dia de Yom Kippur, naqueles níveis espirituais onde os pecados afetam, prejudicam, causam uma ferida espiritual na alma, ou até um efeito cósmico de diminuição de Kedushá, de santidade. Então, de fato, nesses níveis, aqui tem que haver alguma ação reparadora, alguma ação para corrigir o erro que foi feito. Isso ocorre através da tshuvá, que a tshuvá, ela cria na pessoa uma nova condição. Ou seja, a tshuvá tem o poder de retirar esses obstáculos, esses encobrimentos, e shoveret umesirah et kol moneh umekaber, ela rompe todas as barreiras e todos os obstáculos para que possa se manifestar essa ligação intrínseca da alma do Yehudi com a essência divina. Mas isso é o poder e alcance da tshuvá, que ainda é limitado. Mashen que na caparada e Yom Kippurim. Mas então existe aquele perdão que é obtido através da tshuvá, que também é algo poderoso. Quando se consegue, através das nossas ações, através do nosso arrependimento sincero, através da nossa correção, do nosso retorno a Deus, se consegue quebrar as barreiras, aqueles impedimentos que foram criados pelo lado negativo, por aquilo que nós fizemos de incorreto. Então isso também tem um alcance fabuloso, né? O poder da tshuvá. Porém, o poder do Yom Kippur transcende até o alcance da tshuvá. Mashen que na caparada Yom Kippurim. Na verdade, a expiação do Yom Kippur tem que haver tshuvá da nossa parte, mas não é a nossa tshuvá que traz todo o resultado que se obtém, todo o efeito estrondoroso que se provoca no dia de Yom Kippur. A caparada Yom Kippurim nascet al-yedei zeh shemeirad darga sheba em pgam milekatchila. Tshuvá está lidando com aquele nível de espiritualidade onde há feridas, há cicatrizes, onde há consequências nocivas daquilo de mal que foi feito, etc. Isso tem que ser limpado, tem que ser eliminado. Porém, a caparada Yom Kippur lida com um nível tal onde lá nem chegou o efeito do pecado. É um nível tão profundo e elevado, é um nível de unificação da alma, da essência da alma com a essência da divindade, que nada pode prejudicar essa conexão, nada consegue desamarrar esse laço, esse nó que existe intrínseco entre a alma, a essência da alma com a essência da divindade. Isso se revela e se manifesta no dia de Yom Kippur. A nossa tshuvá é um estímulo para trazer isso à tona e fazer com que isso se revele. Nos diz o Rebbe também, o dia de Yom Kippur é o único dia no ano no qual nós temos de forma obrigatória 5 rezas, 5 orações. Em geral, todos os dias nós temos 3 rezas. Em dias festivos, Shabbat, então nós temos 4 rezas. O único dia do ano que nós temos 5 orações é o dia de Yom Kippur. Hamesh Tfilot Eilu, de acordo com os livros místicos, essas 5 orações do Yom Kippur, elas correspondem a 5 níveis espirituais da nossa alma. Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya, Yehidah. Não vamos explicar agora o que significa cada um desses níveis, mas se fala que esses 5 níveis vêm à tona e se manifestam até o nível máximo, esse 5º nível, Yehidah, que em geral nunca está manifesto e presente. No dia de Yom Kippur ele se manifesta.
O Rebbe nos diz que isso essencialmente ocorre na hora da quinta e última reza, a hora da Neilá, no final do Yom Kippur. Nessa hora, Mitgaled Bechinat Yechidash de Neshama, se revela aquele nível único que representa a essência da alma, conforme está unificado com a essência divina. E esse é um nível único, por isso aqui não há espaço para nada e ninguém mais. Nesse nível, é um nível de unificação tão profundo que por isso não há espaço para pecados, nem para menção de transgressões. É um vínculo intrínseco que nada pode afetar e prejudicar. Vezeu perush neilá, esse é o significado da palavra neilá. Neilá significa como se trancar, não é? A sós. Fechar as portas, se trancar, se diz que na hora da Neilá, Beotá Sha'á, naquele momento, Ninalim Kol Shearim, se fecham todos os portões, vem Manichim Laf Echad Nekanes Sham, e não se deixa ninguém entrar lá. Nem promotor, nem qualquer advogado, nem qualquer acusador. Aqui, o que está em evidência na hora da Neilá é a ligação intrínseca da essência da alma do Yehudi com a essência da divindade. E ninguém, nem anjo, nem arcanjo, nem promotor, nem advogado, ninguém pode interferir, ninguém pode prejudicar, não há como afetar essa ligação. Sham nimtzaim Israel levadam imatzmoto yitbarach. Nesse nível se unificam perfeitamente a essência da alma de Israel com a essência divina. O Rebbe nos diz, mesmo que isso se revela essencialmente na hora da Neilá, na quinta reza do Yom Kippur, no final do dia, esse ano, na segunda-feira, ao entardecer, mas a linguagem dos nossos sábios em referência ao Yom Kippur é Yom Shenitchayev Bechamesh Tfilot. É um dia no qual nos foi estipulado 5 rezas. Então, as 5 rezas, elas permeiam o dia inteiro, mesmo que nós temos um horário para cada uma das rezas, mas esse aspecto de 5 rezas que evoca os 5 níveis da alma até o quinto nível, Yechidash Benefesh, a própria essência da alma, na verdade isso se faz presente o dia inteiro, todos os dias. Então aqui o Rebbe nos dá uma dimensão mais profunda daquilo que ocorre conosco em termos espirituais no dia de Yom Kippur, o que se manifesta em termos espirituais nesse dia sagrado. Como nós falamos, é bom saber disso para que a gente saiba aproveitar e preencher de forma adequada toda a energia espiritual, especial, única que existe nessa data. Só concluindo com uma outra passagem do Rebbe, é sabido que no dia de Yom Kippur era o único dia no ano, a única ocasião onde uma única pessoa tinha permissão de entrar na câmara mais sagrada do Beit HaMikdash, Kodesh HaKodashim. Então, no dia de Yom Kippur, o dia mais sagrado do ano, no local mais sagrado do ano, a câmara mais sagrada, a pessoa mais sagrada do nosso povo, que era o Kohen Gadol, o sumo sacerdote, apenas no dia de Yom Kippur, ele entrava nesse recinto sagrado do Kodesh HaKodashim. Isso quando nós tínhamos o Beit HaMikdash, mas esse serviço, espiritualmente falando, ele existe até os dias de hoje. E cada um de nós, no dia de Yom Kippur, deve despertar o Kohen Gadol que existe dentro de si, o sumo sacerdote que existe dentro de si. Assim como o sumo sacerdote era a pessoa mais sagrada do povo, então esse é o momento, Yom Kippur, é o dia adequado, é o dia propício para que cada um desperte o melhor que existe dentro de si, a melhor parte de si próprio, o sumo sacerdote que existe dentro de você, dentro de mim, dentro de cada um, a sua parte mais elevada, mais sagrada. E esse é o dia de entrar na câmara mais sagrada, em termos espirituais. ביום הכיפורים צריך יהודי להתבונן ולהתכונן להיכנס לקודש הקודשים שבתוכו פנימה. No dia de Yom Kippur nos diz o Rebbe, Yehudi, ele deve meditar, refletir, ele deve se preparar para adentrar no Kodesh HaKodashim, no recinto mais sagrado, para entrar na parte mais profunda e íntima do seu coração, da sua alma. Esse é o momento de uma autoanálise, é o momento de um balanço do inventário pessoal, é um momento de descascar, tirar todas as cascas e se olhar no espelho, cada um de nós, não é, ver como está, como o mestre Hassídico dizia, sabe o que é uma boa meditação?
Medite sobre isso, como as coisas estão sendo e como elas poderiam e deveriam ser. Como as coisas estão sendo na sua vida e como elas poderiam e deveriam ser. Você pode ser melhor, eu posso ser melhor, a gente pode produzir mais. Yom Kippur é o dia da gente fazer essa autoanálise. Isso significa entrar fundo, entrar na câmara mais sagrada, retirar as máscaras, descascar, tirar todas as crostas protetoras que às vezes protegem nosso ego, nossa autoestima, o nosso amor próprio, mas agora é o momento hora da verdade, de encarar a situação como realmente ela é. O que é, qual era o conteúdo do Kodesh HaKodashim, o que havia nessa câmara sagrada, nos diz o Rebbe, na câmara mais sagrada do Beit HaMikdash, lá havia a arca sagrada, apenas a arca sagrada, e essa arca sagrada continha as tábuas da lei sobre as quais estavam gravadas os 10 mandamentos. E nos diz o Rebbe o que isso representa, o que isso significa, a câmara mais sagrada com as tábuas da lei. As tábuas da lei representam a Torá gravada na pedra. Diferente do rolo sagrado da Torá, onde as letras são escritas no pergaminho, letras escritas podem se apagar com o tempo, ou podem ser apagadas de alguma maneira ou de outra. Porém, quando as letras são gravadas na própria pedra, como acontecia nas tábuas da lei, não há como apagar isso. Por quê? Porque isso faz parte essencial da própria matéria-prima da pedra. Quando falamos em tinta, em pergaminho, pergaminho é uma coisa, tinta é outra. E por isso podem ser separados, podem ser apagados. Mas quando falamos de letras gravadas na própria pedra, como ocorria com as tábuas da lei que estavam na arca sagrada, dentro do Kodesh HaKodashim, dentro dessa câmara mais sagrada, isso significa então aquilo que está gravado, que faz parte, é intrínseco, não tem como se desvincular, não tem irreversível, não tem como se separar. Isso significa a Torá gravada dentro de nós. Não só colocada, não só escrita, não só sobreposta no nosso coração, o que for, não, mas gravada, faz parte da nossa essência de forma inseparável. Então, nos diz o Rebbe, esse também é o conteúdo da câmara mais sagrada de cada um de nós. O que a gente deve fazer em Yom Kippur é entrar, descascar, tirar todos os obstáculos, até descobrir a nossa Neshama, a nossa essência da nossa alma, esse lado profundo nosso, que está intrinsecamente ligado com a Torá, onde a Torá está gravada dentro de nós de uma forma inseparável. Então que a Torá e nós somos uma coisa só, né? E não tem como se desvincular e se separar disso. Conclui o Rebbe nos dizendo, quando chega o dia de Yom Kippur, um Yehudi precisa, se ele precisa entrar num lugar tão sagrado, na verdade, passar por um processo de elevação, santificação tão elevado, um Yehudi pode se perguntar a si mesmo, de forma sincera, como eu posso me atrever a entrar num lugar tão sagrado, não só um lugar físico, mas num nível tão sagrado, se eu estou desprovido, sabe, eu não tenho roupas de ouro, eu não visto coroas ou roupas com pedras preciosas. Realisticamente eu não me sinto, minha alma não está, infelizmente, não está tão enriquecida com mitzvot, boas ações, o que for. O Rebbe nos diz, a resposta disso é que para entrar no Kodesh HaKodashim não é necessário ter roupas de ouro. É sabido que o sumo sacerdote, todos os dias do ano, ele tinha roupas com ouro puro. E não só ouro puro, ele tinha um peitoral, ele tinha sobre o peito 12 pedras preciosas, incrustadas, etc., diamantes raros, né? Mas se diz que no dia de Yom Kippur, toda vez que ele entrava no Kodesh HaKodashim, nesse recinto mais sagrado, ele vestia uma roupa branca, simples, sem ouro, sem adornos, sem pedras preciosas, etc. Isso para demonstrar que dentro do Kodesh HaKodashim, essa câmara mais sagrada, o que se espera de nós é pureza de espírito. Mesmo que falte riqueza de espírito, talvez a gente não acumulou, mas pelo menos que haja sinceridade, que haja pureza, que haja essa brancura, né? Que sejam roupas simples, mas limpas.
limpeza, aqui significa pureza de espírito, alma lavada, sinceridade. Belev naqui o mezukar, que a pessoa entre com o coração limpo e refinado, com as suas ideias refinadas, etc. O Rebbe nos diz que esse é o estado do Yehudi, depois da imersão na véspera de Yom Kippur, Tvilah sherochetzet u'ma'avira et kol hadvarim habilti tovim u'bilti retzuim, algo que lava a alma e retira do Yehudi todas as coisas inapropriadas. E finalmente o Rebbe nos fala que o Kohen Gadol, nesse estado de espírito, nesse dia, quando entrava nessa câmara mais sagrada, ele fazia uma prece muito curta, uma reza muito curta, de poucas frases, mas se diz, dada a santidade do local, dada a santidade do dia, dada a santidade da alma que se manifesta nesse dia, então mesmo uma reza, essa tefilá ktsará, essa reza muito curta, tinha um alcance poderosíssimo, era capaz de trazer todas as bênçãos necessárias, não só para o Kohen Gadol, sua família, sua tribo, os Kohanim, os Levi, mas para todo Am Israel, para toda a humanidade. Nos fala o Rebbe, o mesmo acontece com cada um de nós, que depois de fazermos esse trabalho, ou seja, de nos empenharmos, sem falar de tudo que já começou desde Rosh Chodesh Elul, Rosh Hashanah, 10 dias de Teshuvah, mas no próprio dia de Yom Kippur, quando nós vamos ter nas nossas preces vidui, confissão, e tudo nos despertando para o arrependimento, para uma vontade genuína de retorno a Deus, de reconciliação, de reaproximação com o judaísmo, com as nossas raízes, etc. Então, como ao fazer tudo isso no Yom Kippur, que a gente possa, que o Rebbe nos dá alguns insights importantíssimos para a gente ter uma ideia da grandiosidade desse dia, do poder espiritual e alcance que ele tem. E o que depende de nós é essa chuva, é esse sentimento genuíno de arrependimento, é a decisão sólida de não reincidir nas coisas erradas, a decisão firme de se tornar uma pessoa melhor. Isso é possível. A gente tem que acreditar nisso e a gente tem que querer isso e começar a implementar. Então, para isso vem o dia do Yom Kippur, aqui o Rebbe nos dá, então, nos ilumina com alguns ensinamentos sobre o que acontece. Então, no dia de Yom Kippur, amanhã, em menos de 24 horas, vai se revelar, vai se manifestar todo esse nível grandioso de vínculo intrínseco da essência da nossa alma com a essência de Deus. Se espera de nós um pouco de teshuvah, de retorno, etc. E, de fato, o dia de Yom Kippur, como nos diz a Mishnah, deve ser celebrado como um dia mais alegre do nosso calendário. Por quê? Porque nesse dia, não só que nós temos perdão e expiação, nesse dia nós temos uma reconciliação completa com o nosso Pai querido, nosso Pai Celestial, que nos acolhe, nos abraça, nos recebe de braços abertos desde que a gente queira voltar, e por isso a gente deve querer voltar. Que a gente aproveite o dia de Yom Kippur com inspiração, que a gente se concentre nas orações. Quem não entende hebraico, leia em português. Se o texto formal parece pesado a você, então feche os olhos, medite, reflita e aproveite ao máximo esse dia, que cada um de nós aproveite ao máximo esse dia para uma teshuvah completa, uma expiação completa. Isso vai trazer também uma alegria completa, uma plenitude. Com certeza vai ser decretado para todos nós um Gmar Hatimah Tovah, que sejamos selados e carimbados para um ano bom e doce, com muita saúde, com alegrias, com nachat, satisfação, com boas notícias, com parnassá, com sustento de forma abundante, com alegrias e celebrações, que a gente encontre paz de espírito, paz conjugal, paz na família, harmonia, paz em Israel, paz para toda a humanidade. Que Deus nos abençoe nesse dia de Yom Kippur com todas as coisas boas que precisamos, rezamos e desejamos e muito mais. Um Gmar Hatimah Tovah a todos e um Yom Kippur muito proveitoso, cheio de conteúdo. Gmar Hatimah Tovah.